com vocês. Eu é um olho no peixe, um olho no outro no gato, então aprendendo demais com vocês aqui comigo. Gente, vamos lá, né? Escrita de sinais 2, como diz o Paulo aí, o sinal que o Paulo fez. Ah, é beijo, inteligência e aparelho. Pra quê, Senhor? Esse Paulo, ele fez esse sinal aqui, ó. Vamos lá. Não, não é tão difícil assim. É só assim, demanda um pouquinho de trabalho nosso, né? Mas vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai, mais uma vez, boa noite, contar para vocês, ó, paciência, ó, as atividades apareceram e de repente elas desapareceram. O que que acontece? A menina responsável, ela me mandou uma mensagem, coitada, desesperada, falando comigo assim, aqui, as atividades sumiram. Eu, não tá bom, né? E aí eu até estava pensando aqui, eu estava conversando com a Silvinha, que ela é da mesma cidade que a minha. Eu estava conversando com ela, eu falei que eu tô quase que mandando as atividades pelos tutores e eles encaminham para vocês no grupo de vocês, porque é certeza, a, a turma de Belo Horizonte e a turma de Água Formosa está completo. Atividade um, atividade 2 e a avaliação está lá. Agora, as outras, gente, ela esteve, de repente não esteve mais, não está mais lá. Então, eu devo fazer isso amanhã, de manhã. Amanhã é feriado, coitado dos tutores. Mas, enfim, se der tudo certo, eu mando para vocês, ou na sexta-feira, e se vocês conseguirem encaminhar, por favor, porque o meu medo não tá com atividade lá no Pó de Belo Horizonte. Eita, aí, ó, pronto. Então, assim, mas quem é de Águas Formosas, é, o de Belo Horizonte, nem atividade 2 e 3 estão lá, gente. Aliás, a V2 não está lá? Professora, no Diga, meu caso, Paty. no meu caso só não está a atividade 3 que é a final, né, a prova. Ah, A você 1 é e de a onde 2, mesmo, Paty? eu sou de BH. A 1 e a 2 estão normais. A 1 é de múltipla escolha, um questionário, certo? Certo. E a 2 configuração de mãos, né? Isso. E a, A, a te- terceira que não está lá. a terceira que não está abrindo, tá só os vídeos lá, né, explicando como usar como usar o aplicativo, mas, professor, é uma dúvida minha. Quando eu baixei o aplicativo SW, né, quando eu abri, aparece que o Windows está protegendo o computador e não deixa abrir. Isso tem algum problema? Eu permitir que abra assim mesmo? Não tem. Tá. Não tem. Só, só O, é, para saber. é, o SW, os computadores nossos hoje, eles têm os antivírus, né, que não permite muitas coisas, mas pode baixar com aquele link que eu coloquei Tá. lá, pode ficar à vontade que ele não vai causar dano para o seu computador, de verdade. O Não, meu também deu a beleza. mesma coisa, eu consegui baixar ele aqui e eu tenho utilizado ele muito, viu? Da Não, outra beleza. vez, da outra vez eu não me lembro do meu computador ter dado isso, não, mas agora eu troquei de computador, mas porque isso foi em 2000, sei lá, 2010, 2011, eu acho que eu baixei na época, era outro computador. Não tinha dado, não, mas dessa vez deu, mas pode baixar por minha Tá, conta que vai dar certinho. Aí a gente vai tá, estar joia. utilizando ele. Obrigada. Ok, isso. Pode, gente, a hora que vocês quiserem interromper, ou pedir, perguntar qualquer coisa, fiquem à vontade, tá? E aí, gente, então eu vou fazer isso. Tem lugar que não tem nenhuma atividade, né? Eu vi aí agora falando, Buritis, certo? Foi Buritis? Tem nada, nada. Muito bom. Vou fazer isso. Eu vou entrar em contato com os tutores, tá? O Fabrício. Eu não sei se eu consigo colocar eles, alguém aí muito bom de computação que tem muita clareza, sabe se eu consigo compartilhar no chat hoje?
Será que eu consigo? Ou não? No final eu tento, né? Ver se dá certo, né? No É. chat aqui da sala, professora, é isso que você está É. perguntando? Será que dá? Eu acredito que é possível, sim. Deixa eu tentar aqui. E aí eu tento também aqui, se der certo, Fabrício, eu tento e vejo, e mando, já fica, as duas, pelo menos, que é de fazer no Word, eu já mando para vocês aqui, e se precisar, vocês mandam no meu e-mail, ela, se não abrir a sala lá, a gente vai dando um jeito aqui, porque não, Eu não estou eu achando a fico, opção, professora, de anexar arquivo aqui. Pelo menos durante a aula não aparece, não. Mas aí, se a senhora quiser mandar no WhatsApp nosso, né, dos tutores, eu compartilho no grupo dos tutores, e hoje mesmo eles disseminam a informação lá para os alunos. beleza, fazemos assim, então, porque, deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui, ele não vai. Não tem, né, onde anexar nada, eu acho. Para mim só apareceu anexar foto no arquivo, não apareceu, não. Mas fazemos isso então, né? Já que vocês têm o contato de todo mundo, fica mais fácil eu mandar para vocês. Vamos fazer assim, tá bom? Pode ser, né, Fabrício? Eu tenho o contato Fabrício. Fabrício, se você quiser até me mandar um oi, eu já encaminho para você daqui a pouquinho. Assim que terminar a aula, Combinado. Se mandar um oi agora, tá? aí mandando para mim, eu já compartilho com todos os tutores. Isso. E aí, se vocês quiserem esperar abrir lá para depois postar, ou se vocês já quiserem me mandar, não há problema nenhum em me mandar pelo e-mail, ou lá tem um lugar de mandar. Por e-mail, é facinho também. E eu guardo tudo, eu vejo tudo, tá certo? Mas lembrando que é até dia 15 de dezembro. Então, assim, não tem uma necessidade de fazer isso agora urgentemente, mas é bom quando a gente faz agora, porque a cabeça a gente está fresca com a disciplina, né? Aí fica mais fácil. Mas fiquem tranquilos que é até dia 15 de dezembro que está lá aberto para vocês, tá bom? A atividade um eu não consigo fazer isso porque ela é de múltipla escolha. Ela é muito simples também, viu, gente? Assim que ela estiver lá para vocês, amanhã e até sexta, amanhã e sexta, eu vou tentar colocar em todas as salas a atividade um, porque a minha preocupação com ela é que ela demanda um tempo maior para a gente fazer, para criar ela no sistema. Mas depois ela facilmente ela vai, vocês conseguem fazer ela facilmente, porque são perguntas bem simples. O Paulo já fez, eu sei que ele já me falou que fez. O pessoal de Águas Formosas, Águas Formosas, enfim, Águas Formosas, eu sei que está Águas. lá. Águas Formosas está lá, eu sei que está a AV1, pelo menos até amanhã mesmo à tarde ela estava lá. Então, assim, até que apareça esse povo ao contrário. Mas eu vou mandando essas que demandam um pouquinho mais de tempo, tá? Que é a AV2 e a avaliação final. Mas só para esclarecer aqui, a gente vai enviar os arquivos para eles hoje, amanhã, e aí eles vão enviar as respostas por e-mail para a gente ou eles vão segurar lá, esperar com os arquivos para depois postar? Eu acredito que se desse para esperar e colocar lá no AVA, eu acho mais fácil, porque a gente já pega tudo e já vai dando uma olhada, né? Corrige. Mas Combinado. se de todo, gente, por exemplo, vamos aguentar, por exemplo, até dia 1º de dezembro. Se vocês verem que até dia 1º de dezembro a atividade não está aberta lá para vocês postarem, fiquem à vontade, eu não vejo problema nenhum. Por favor, pode mandar no meu e-mail, não precisa nem mandar para o e-mail dos tutores. Se quiser mandar para o meu diretamente, pode mandar. Se você já tem facilidade de comunicar com o Fabrício e os outros tutores, pode mandar para eles, e eles me encaminham, e a gente vai olhando, conversando isso direitinho. De toda forma, eu vou colocar um recadinho lá, eu vou mandar um recadinho para todo mundo, tá? Eu não sei se eu consigo mandar amanhã, porque amanhã eu vou tentar criar a atividade um em cada sala, tá? Vou tentar fazer isso amanhã ou sexta-feira. Mas eu mando um recadinho lá falando sobre isso, tá bom? Que se até dia 1º vocês verem que a sala não está aberta, vocês podem ir mandando.
Que é bom que já fica, né? Fique tranquilo, vocês vão ficar tranquilos com essa parte dessa atividade, tá bom? Para os tutores, tá bom assim? Porque eu fico preocupada com vocês também, que é serviço com força. Tá tudo bem? Vocês vão continuar me amando com coisa que vocês me amam? É isso aí. Tudo bem, então. Contrários não há. Se tá todo mundo em silêncio, é porque todo mundo concorda. Então, tudo bem. Mas aqui, tutores, estou aqui para o que der e vier, viu? Junto com vocês. Aliás, com todos. Gente, então vamos lá, né? Vamos, Rosária, ok, ok, ok. Então vamos. Ó, vamos lá, né? Na nossa última parte, escrita de sinais 2, nós provavelmente não vamos ter escrita de sinais 3, quer dizer, até que se prove ao contrário, não, né? E vamos, por enquanto, permanecer só com escrita de sinais 2. Quando eu falo até que se prova o contrário, gente, é porque eu estou dizendo o seguinte: pode acontecer de surgir uma optativa ou uma outra disciplina, e aí eles falam, vamos fazer o escrita de sinais 3 para a gente melhorar a nossa escrita de sinais, beleza. Então, a gente pode ser que a gente se encontre por aí com a escrita de sinais 3. Mas, enquanto isso, na escrita de sinais 2, hoje a gente vai. Essa parte aqui eu vou passar ela rapidamente, é só para a gente contextualizar, tá certo? Não vou ficar preso nas configurações de mão. Vai ter um momento que eu vou voltar na atividade de configuração de mão, porque teve alunos que me mandaram no privado que não entenderam a atividade 2. Vou fazer com vocês uma partezinha, e é bom que a gente até lembra sobre as configurações de mão. Pessoal, ó, lembrando que a perspectiva é o quê? Toda a nossa escrita de sinais, né? O sign no right que a gente utiliza aqui, que nós utilizamos, lembrando que existem outras escritas de sinais, né? A gente sabe disso, mas nós vamos pegar ali a escrita, o sign no right, criado pela Varus Sutton. A gente vai estudar ele porque é o que é mais usado no mundo todo e realmente é muito avançado o estudo. E aí, lembrando que a perspectiva é de quem está sinalizando. Eu sempre vou escrever de acordo com o que eu estou vendo na minha sinalização. Se eu tiver escrevendo alguém sinalizando, eu preciso olhar na perspectiva da pessoa que está sinalizando, não enquanto eu observador. Não, não. A pessoa que está sinalizando é que a gente vai colocar a escrita baseada na sinalização da pessoa. Então, nós que estamos sinalizando, a perspectiva do sinalizador ou expressivo, porque sou eu que estou expressando alguma coisa, mesmo que seja uma tradução, mas a expressão está ali sendo feita pelo sinalizador e ela vai ser escrita baseada no que eu estou sinalizando. Tudo bem. Vamos só relembrar aqui. Plano parede, plano de chão, mesma coisa. Mas plano parede, a gente tem ali as configurações de mão, todas elas retas, né? A gente não tem corte. Então, plano de parede, como se eu estivesse olhando em função da parede, como se tivesse uma parede atrás de mim. Quando eu estou sinalizando palma da mão, quando eu olho para a palma da minha mão, ela é branca. Quando eu olho para o dorso da mão, ela é preta. Eu até coloquei aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas não há problema nenhum. Aqui no dorso da mão eu fiz um pontinho preto. Eu fiz um pontinho preto para falar para vocês fazerem toda vez que vocês forem escrever, claro, né? Até pegar uma habilidade. Para lembrar que a parte do dorso da mão ela é preta, tá bom? A gente vê realmente que a palma da mão da gente é mais clara do que o dorso da mão. Independente se a gente é branquinho, se a gente é pretinho, se é pardo, seja lá do que for, a gente tem a palma da mão mais clara. Então, lembre-se disso. Assim, quando eu olho para a palma da mão branca, quando eu olho para o dorso da mão, ela é preta. Quando eu olho nas laterais, eu tenho ela metade preta, metade branca, seja do lado esquerdo, do lado direito. Lembrando que se eu estou sinalizando com a mão direita, o lado preto é o lado que está o dorso da mão.
Se eu estou sinalizando com a mão esquerda, a mesma coisa. É o lado do dorso da mão esquerda que vai estar preto, tá? Isso a gente está falando de plano de parede. Quando a gente vai falar de plano de chão, né? Aqui eu já coloquei um plano de chão para vocês aí de uma vez. Quando a gente está falando de plano de chão, a gente tem a mesma perspectiva, olhando de cima para baixo, né? Porque o plano de chão eu estou olhando de cima para baixo. Se eu vejo a palma da minha mão, lembrando que ela é mais branquinha do que o dorso, olhando para a palma da mão, eu tenho ela toda branca, mas com um partido. Eu tenho um corte, lembrando que é o plano de chão, tá? Se eu estou olhando na lateral, ela também tem um corte, metade preta, metade branca. Se eu estou olhando para o dorso da mão, tem um corte, mas ela toda preta. E aí, gente, eu coloquei resumidamente os formatos que a gente tem das mãos, né? Se for uma mão em S, ela é quadrada. Se for com um dedo, mão em S com o dedo, punho fechado que chama, né? Se a gente tem um punho fechado aí com o dedo levantado, as primeiras configurações de mão que a gente está vendo. Se eu tenho uma bolinha ou punho aberto, eu tenho no formato de uma bolinha. Se eu tenho os dedos estendidos, eu tenho os dedos todos colocados aí. Se eu tenho a mão no formato plana, sem os dedos estarem em evidência, eu tenho como se fosse um triângulo e um retângulo embaixo. Então, isso a gente já viu, nós vimos muito na escrita de sinais 1 e vimos na escrita de sinais 2 aqui no inicinho, tá? Eu vou mostrar para vocês a atividade 2, porque teve gente que teve dúvida, apesar de ter feito na aula 1. Então, gente, rapidamente eu vou mostrar. Esse documento é que eu vou compartilhar com vocês, tá? Esse documento que eu vou mostrar agora, ele é ela é a atividade número 2 que a gente vai fazer, tá? Então, olha aqui, eu vou compartilhar para vocês verem e vocês me contem aí, viu, gente, se vocês vão conseguir ver, visualizar. Tá aqui. Tá compartilhando? Tá? Tá, gente? Me conta aí, tá? Tá. Isaac deu Agora ok, a Paty também. Então, olha aqui, essa atividade que a gente vai fazer, que eu vou enviar para os meninos, tá? Para os tutores aqui, aliás, provavelmente vai ser para o Fabrício, ele vai mandar para vocês. É simples assim, vocês podem fazer ela manualmente. Vocês podem imprimir e manualmente pegar um lápis ou uma caneta e fazer a escrita de língua de sinais manualmente, tá? Meus rascunhos eu costumo fazer, não sei se vocês conseguem ver aqui. Meus rascunhos são todos, eu faço ele, eu não abro o SW Edit, não, eu vou lá e faço para me lembrar. Depois eu vou lá no SW Edit e faço porque fica mais bonito. Mas não quer dizer que vocês, a Graciele falou que é feio. Não falei que é feio, não. Falei que o meu feito à mão não é bonito. Também não quer dizer que ele é feio, ele só não é bonito. Viu? Então, assim, mas fiquem à vontade para fazer ele manualmente. E a gente tem o SW Edit, que a gente pode ir lá e fazer. Eu vou fazer ele com vocês. Vou abrir aqui, vou fazer pelo menos a primeira linha aí com vocês no SW Edit, que eu até coloquei lá um vídeo de uma pessoa ensinando a abrir, ensinando a mexer, muito legal, mas ele não é um software difícil, né, de mexer, ele é bem tranquilo, assim. A gente precisa das regras, saber das regras, porque depois a gente acha tudo lá dentro. Então, é muito fácil. Ele realmente, né, Paty? A dificuldade que a gente tem às vezes é de baixá-lo. Ele vai vir numa, como é que fala? Compactado? é É isso, né? zipado. Zipado, isso. Ele vai vir zipado, aí você tem que abrir aquilo ali, aí pede às vezes atualização para você colocar, mas não se preocupe. Oi, Nath, sua linda. Tudo bem?
Se tiver. E aí a gente tem aí que a dificuldade às vezes é só por isso, mas pode clicar lá, pode baixar ele, que ele é seguro e vai dar certo. Ele não entra o vírus, não, tá? Pode ficar à vontade. E aí eu vou abrir. Então, lembra aqui, gente, que a configuração de mão, a primeira tá feita, né? A gente tem primeiro palma da mão em plano de parede, depois a gente, virada pra gente, né? Depois a gente tem a metade preta, metade branca, porque ela está na lateral. Depois eu tenho ela, eu olhando para o dorso da mão. Depois eu tenho o plano de chão, que é a mesma coisa. Palma da mão para cima, palma da mão para lateral, que a gente está vendo, e palma da mão para baixo, ou eu estou vendo o dorso. Lembrando que tem um cortezinho. A segunda configuração, vocês vão ver que tem um tanto para vocês treinarem aí, gente. Isso aqui é muito bom. Por que a gente começa com a configuração de mão? Porque para a gente treinar esse plano de chão, plano de parede, treinar a configuração de mão clara, configuração de mão que está em preto, né? Então, isso aí é bom para a gente treinar. Então, vocês vão treinar vários. E qualquer dúvida, a gente pode mandar lá que a gente eu faço junto com vocês, faço um vídeo se precisar de outra aula, a gente também entra e faz. Nós não vamos garrar na vida por causa disso, não. Então, se precisar de mais acessos, mais coisas para a gente fazer, eu entro numa outra aula e faço com vocês. Se precisar de gravar um vídeo também gravo, não há problema. Então, a gente vai ver, é um tanto, tá, gente? É bastante. E vai treinar até configuração de mão. E aqui, ó, então eu tenho a próxima configuração de mão é a configuração de punho fechado, que nada mais é, lembra, né? Faz menção à letra S, que na verdade a letra S vem dessa configuração de mão. Então, eu tô só falando da letra S para a gente ficar mais claro para a gente, tá? Porque a gente não denomina essa configuração de mão de S, não, porque o S é que veio dessa configuração de mão. Então, eu tenho essa configuração de mão aqui, que é de punho fechado. Então, eu vou tirar esse Word aqui e vou abrir o Edit para a gente mexer nele, tá bom? Então, aqui, ó, 2 minutos. Ele tá aqui. Abriu aí, né, amores? Certo? Abriu. Certo. Então, vamos lá. Eu aqui, lembrando que aqui em cima... Vocês estão vendo o meu mouse funcionando? Sim. Sim? Beleza. Então, olha aqui. Aqui em cima nós temos as configurações de mão, tá vendo? Aqui embaixo a gente tem as expressões não manuais e alguns movimentos de cabeça, que não deixa de ser expressões não manuais. Esse asterisco aqui, gente, é o... Vou até abrir ele aqui para vocês. É o código de contato, de toque. Esse aqui é da flexão dos dedos. E aí aqui a gente tem aquele bando de setinhas. Aqui ombro tá aqui, dorso também tá aqui. Dorso não, uma parte do tronco com braços. E movimento da cabeça, nós temos corpo, enfim, a gente tem um monte, tá tudo aqui que a gente precisa. Então, como nós vamos fazer pelas configurações de mão? Eu vou lá procurar a configuração de mão em S, né? Na verdade, configuração de mão de punho fechado. Aqui, eu vou baixar para a gente achar eles aqui. Aí você fala, nossa, mas você já foi no lugar. É porque é pela experiência de trabalhar com essa Edit. Mas vocês podem ir vendo cada um deles. Aperta ali o primeiro, o segundo, o terceiro conjunto de configuração de mão que vocês vão achar, tá bom? Então, aqui, nós achamos a configuração de mão que é a de punho fechado. Aí, gente, tem várias formas de fazer isso. Eu vou fazer de duas formas. Eu posso fixar o quadradinho com o mouse, com o dedo indicador. Eu aperto em cima dele. Venho aqui, lembrando que a primeira configuração de mão é a palma da mão virada para o sinalizador, ou seja, a palma da mão está virada para mim, enquanto sinalizadora. Quando a palma da mão está virada para mim, ela está em branquinho. Lembrando que quando a gente tem punho fechado, eu tenho um quadrado.
né? Então, foi já estipulado um código de quadradinho. Então, aqui, ó, lembrando que parece um quadradinho mesmo, então vai ficar fácil para a gente lembrar. É um quadrado. Então, eu estou olhando para a minha mão em plano parede, porque os 3 primeiros é plano parede. Eu tenho aqui, olhando, vai ser ela a de branco aqui, esse quadradinho branco. Eu posso arrastar até o primeiro quadrado, né? E aqui já está pronto. Eu posso também fazer de outra forma. A segunda configuração de mão que está pedindo é plano parede e que eu estou olhando ele na metade, né? Na lateral. Eu estou olhando assim, né? Na lateral. Portanto, eu tenho o dorso preto e a palma da mão branca. Ela tá logo aqui embaixo, viu, gente? Olha aqui, ó. Eu posso fazer o seguinte, eu posso marcar o segundo quadradinho e clicar em cima clicar 2 vezes em cima da configuração de mão e ela já tá aqui, eu só vou baixar ela aqui para ficar fácil para a gente ver, tá? Se eu quiser aumentar, gente, eu posso aumentar também. Então, ou não, vai ficar aqui do mesmo tamanho. Depois, se quiser aumentar, eu aumento lá no Word também. Isso é possível. A terceira configuração de mão é dorso da mão virada para a gente. Ou seja, o dorso da mão, que é da cor preta, está virada para mim. Eu estou olhando ela com a palma da mão para frente, né? Para alguém que está vendo a sinalização. E para mim que está olhando, está preta. Então, eu venho aqui, inclusive, é a de baixo aqui. Eu venho, ou eu arrasto, ou eu posso simplesmente clicar em cima e clicar depois 2 vezes na configuração de mão e ele vai lá para o quadradinho. Já nós fizemos, então, a primeira parte, que é plano de parede. Agora eu venho para o plano de chão. E, sim, não é coincidência, né? Mas o sistema já me dá isso. Logo abaixo, eu já tenho as configurações de mão todas aqui, ó, inclusive em fileira. Um abaixo do outro. Eu quero palma da mão virada para cima. Como é plano de chão, ela tem um cortado, ela tem um partido, tá certo? Então, eu venho aqui e arrasto. Eu vou colocar aqui embaixo, gente, só porque não vai caber as 3 aqui em fileira, tá? Então, eu venho aqui e ponho a palma da mão fechada, o punho fechado. Agora, eu quero o punho virado para a lateral e plano de chão, ou seja, a configuração de mão está na lateral. Se eu estou sinalizando com a mão direita, o dorso da mão vai ficar virado para o lado direito, né? Porque a gente vê que ele está para o lado direito. E a palma da mão para o lado esquerdo. Então, o preto vai ficar do lado direito e o branco vai ficar do lado esquerdo. Posso fazer daquele jeito que a gente fez. Marquei o quadradinho, clico, e ele está logo aqui embaixo, clico aqui em cima. Imagine que você esteja sinalizando com a mão esquerda. Se você está sinalizando com a mão esquerda, por exemplo, o sinal de pode, certo? O sinal de pode ou de poder, tanto faz, as 2 mãos estão com a mesma configuração de mão, que é punho fechado, e vamos considerar que eu estou olhando o sinal de pode, não assim, ele está sendo feito no sentido de plano de chão. Então, eu olho de cima para baixo. Com a mão direita, ela já inclusive está ali. Mas eu quero também a mão esquerda. Então, eu posso fazer o seguinte, eu venho com a mesma configuração de mão, arrasto para cá. As 2 ficaram iguais. Se eu deixo do jeito que tá, vai ficar parecendo que eu fiz só com a mão direita esse sinal aqui. Claro que eu não acabei, né, gente? Eu não fiz aí, não coloquei a seta. Eu estou dando um exemplo de configuração de mão, né, no início. Eu venho aqui, eu consigo virar essa configuração de mão. Eu clico em cima dela, vou com o mouse, com o dedo médio, e aparece para mim esse tanto de coisas, de comandos. Eu pego e uso o flop Y, ou seja, giro o Y. Girei, apertei, ele já automaticamente ele virou. Vocês entenderam isso aqui? Vocês viram isso?
Porque da mesma forma, eu posso virar a configuração de mão no eixo X. O que é eixo X? Verticalmente. Eu posso virá-la no eixo X, mas aqui eu preciso de duas configurações de mão. Uma com o dorso da mão virado para a direita, o outro com o dorso da mão virado para a esquerda. Aí eu viro. Eu vou fazer isso novamente. Aqui, ó. Eu quero desvirar a mão. Eu quero colocar a configuração de mão feita com a mão direita. Então, eu clico com o mouse com o dedo médio, vou lá no flop Y, o flap Y, sabe como é que é isso? Que eu não enxergo direito, se é um O, se é um A. E aperto aqui no Y e ele volta ao normal, ou seja, ele gira o sinal, ele faz esse movimento. Ele faz esse movimento, na verdade, o X, gente, o Y é movimento vertical, desculpa, você vai fazer isso aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu falar de novo. O X é movimento na parte horizontal. Peraí, matemática pegando aqui. O X é na horizontal, tá certo? E o Y é na vertical, é o que a gente quer. Ele está assim, eu quero fazer isso aqui, tá? Então, ele está assim, eu quero fazer isso aqui. Deu para ver? Tá entendido, gente? Qualquer dúvida pode me parar aí, tá certo? Eu tanto posso fazer na direção do X, que é isso daqui, tanto posso fazer na direção do Y, que aí sim é vertical e o outro é horizontal. Então, eu vou apagar aqui só para não confundir. Vou lá, deleto e pronto. Então, tá aqui. A próxima configuração de mão é eu olhando para o dorso da mão, né? Que é a mão de punho, de cima para baixo. Lembrando que agora a gente está no plano de chão. Eu venho aqui e arrasto ele para cá. Fiz a minha primeira fileira, né? Isso aí porque eu tô falando ao mesmo tempo, por isso que demandou um pouquinho mais de tempo. Mas vocês vão conseguir fazer isso rapidamente. Aí, o que eu faço agora? O que a gente faz? Eu venho aqui, clico em cima da configuração de mão e copio. Tá lá a parte de copiar. Aí eu vou parar de compartilhar. Vou abrir o Word para vocês verem, que é a nossa atividade. Eu venho aqui, aí abriu, né? Eu sei que abriu porque eu estou vendo aqui, e veio e colo. Ctrl. Ai, Jesus, eu acho que eu não copiei. Peraí, gente, eu copiar lá. Ele não veio copiar. Só um minutinho. Eu não vou abrir de novo, não, mas é a mesma coisa, tá? Eu estou só copiando o sinal que eu preciso dele. Vamos lá. Tá aí. Copiei, colei e veio. Aí eu arrumo ele mais bonitinho. Se eu quiser aumentar, eu venho aqui e aumento e deixo ele mais bonitinho. Pronto. Aí eu vou fazer isso, gente, com todas as outras configurações de mão que eu fiz para seguir retinho aqui. Vocês precisam que eu faça o terceiro aqui? Isso aqui porque desconfigurou, mas aqui no terceiro. Vocês veem necessidade de fazer o terceiro? Vou fazer só porque tem a configuração de mão tem o dedo esticado, né? O dedo estendido, que é o dedo indicador estendido. Diga, Paty. Professora, você pode, por gentileza, dar um exemplo do uso do X, do flop X? Vou entrar lá agora. Obrigada. Sem problema. Aqui, ó. Vou pegar a configuração de mão que eu vou fazer agora, tá? Que é do dedo indicador para cima, tá certo? Que é esse daqui. Lembrando que é quadradinho porque o punho tá fechado. E eu tenho o dedo estirado para cima. Então, olha aqui. Ele, inclusive, gente, é o primeiro aí, eu até já cliquei nele, sem falar nada para vocês. A gente estava em outro grupo de configurações de mão e agora a gente está no primeiro aqui, porque eu vi o dedo já levantado. Então, por isso que eu já fui nele. Aqui, ó. Eu tenho a primeira configuração de mão que está pedindo, plano de parede, com o dedo indicador para cima e a palma da mão virada para mim, para o sinalizador. Então, ela é toda branquinha, com o dedo para cima. E essa configuração de mão, né, gente, ela não tem muita dúvida.
em relação a ela, porque a gente vê o dedo indicador direitinho, né? Ela representa a configuração de mãos, pelo menos é o que a gente coloca na nossa cabeça, né? Então, eu venho aqui e coloco ela aqui, ó. Pronto, coloquei ela aqui. Agora, nós vamos girar no flop X, que tá aqui, ó. Olha o que aconteceu com ela. Ela virou para baixo. Porque o X, ele é isso aqui, ó. Aí, se ela tá aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer isso, ó. Então, eu fiz isso aqui. Tá certo? Se for o Y, eu vou fazer ao contrário. Deixa eu voltar ela aqui. Viu, Paty, como que é? Não, não, Certinho? não estou sendo professora. Eu não entendi, Paty. Você. Não, mostrando você, eu estou vendo você. Eu não estou vendo a tela, não. Eu não compartilhei, não. Ou compartilhei, gente, pelo amor Não. de Deus. Comigo, não. Peraí, muita... Também não tá Não tá aparecendo? Maravilhoso. Eu falando o negócio, achando. Gente, linda eu. Não, mas achei. estava aparecendo, professora. Sumiu. Estava aparecendo, mas sumiu. Ah, que bom. Muito bom. Eu apareci agora? Sim. É tô você te que está vendo. aparecendo. Você e o Isaac, para mim. Maravilhoso. Olhe para o Isaac, porque ele sinaliza muito bem, vocês vão aprender muito com ele. Olhe para ele, sempre. Agora, vê se tá agora compartilhando. Tá. Sim, tá aparecendo aqui. Glória a Deus. Deixa eu voltar tudo aqui, então. Peraí. Então, vamos. Eu vou Não, voltando. mas para mim apareceu os outros, professor. Quando você estava falando, estava aparecendo. Até chegar aí nesse aí que sumiu. É. É. Ah, eu achei que eu É não... só o último, é só do Flop X mesmo que sumiu. Ai, será que deu erro? Então, eu vou voltar aqui, ó. Vamos ver se ele funciona. Aqui, ó. Tá aqui. Aí, apertando com o dedo médio, eu vou lá no flop X, tá vendo ele? Aham. Eu esqueci de marcar. Vamos lá. Flop X, ele desce. Tá vendo? Ah, tá bom. Vi, sim. O flop X, ele desce. Ele é, por isso que é no plano, é plano cartesiano, né? No plano X, ele desce. E no outro Y, ele faz ao contrário, né? É no vertical. Eu só vou Tá. voltar aqui porque eu preciso dele nessa configuração de mão para a gente não perder. Diga, Emma. Manuela? É? Me conte. Emma? É Manuela, não é? Ou é Emma mesmo? Você está tentando falar? Acho que está sem áudio. Você levantou a mão? Não? É, meninos? É? Emanuela. Emanuela, tá me ouvindo? Se você estiver falando, você está mutada. Eu não sei. Enfim. A hora que você quiser entrar e conversar e fazer pergunta, fique à vontade, viu? Pode interromper. Eu vi que você está com a mão levantada aí. Tudo bem. Vamos lá. Então, a gente está aqui com palma da mão virada para a gente. Agora, eu quero palma da mão para o lado, né? Em plano parede, ele está logo aqui abaixo. Então, tá aqui. Ó, nós estamos com ele aqui. E o outro que é olhando para o dorso da mão. Então, eu tenho ele logo aqui abaixo, viu, gente? Então, tá aqui, lindamente. E bem abaixo eu já tenho todas as configurações de mão dessa, aliás, toda a escrita da configuração de mão com o dedo para cima, com o dedo indicador para cima. Eu tenho aqui o plano, olhando o plano de chão, a palma da mão. Bem aqui abaixo, eu olho o outro, que está bem aqui do lado, que é na lateral, e olhando o dorso, ele está aqui. Lembrando que plano de chão você tem um corte, tá certo? E aí, gente, lá no hoje vocês copiam e colam, tá bom? Quem não tiver essa habilidade, pega um print da tela e põe lá. Mas eu acho que é bem tranquilo em relação a isso. Olha,
A Emanuela tá de volta. Aliás, está entrando. Emanuela entrou, conseguiu entrar de novo. Se quiser perguntar para a gente, fique à vontade. Andréia, diga. Ei, boa Oi. noite. Oi. Graciele, tá me ouvindo? Eu estou. Me fala uma coisa. Qual que é a diferença da escrita do S pro A, mas não o A que você tá com o dedinho para fora? Aquele A que o Assim, dedinho... Isso. deixa eu achar ele aqui para você. Deixa eu ver se ele está aqui. Deixa eu ver aonde que ele está. Provavelmente deve estar onde... Aqui, ó. Quer ver? Aqui ele, aqui, ó. É esse aqui. Mas vai ser o mesmo A e o outro A Não, com... o outro, o dedo tá em Aí o dedo evidência, fica quer ver? esticadinho no meio aí. Ele tá esticado. Ah, tá. Aqui, ele aqui, ó. Esse, eu não sei se é o dedo mindinho. Deixa eu achar ele para você. Quer ver? Eu te mostro agora num formato mais. Quer ver? Vou te mostrar. Deixa eu tirar aqui e mostrar para vocês um outro que eu acho que é mais claro, dá para a gente ver. Só para a gente não agarrar no tempo, tá? Mas fiquem à vontade em perguntar. Aqui, ele aqui, Andréia, ó, a diferença. Acho que foi, não foi? Foi. Tem esses slides deles, esse texto base tá lá. Tá, depois Uhum. vocês dão uma olhadinha. Ele é muito bom. Eu não estou falando para vocês não deixarem de olhar aqui. Eu estou só mostrando a diferença, porque ele mostra claramente a diferença do punho fechado, da letra A, na verdade, né? Ou com o dedo na lateral e com o dedo estendido. Tá vendo? Uhum. Viu eles? Ele Entendi, tá aí. obrigada. Nada, é sem problema, Andréia. Que bom conversar com você. De verdade. Aqui, aí, esse slide, esse texto tá lá, viu, gente? Dá uma olhada nele, ele é muito bom também. Eu posso descer aqui para vocês verem. Ele tem vários formatos aí das configurações de mão. Ele é muito bom também. O da Mariana é maravilhoso, mas esse aí. E é bom se vocês tiverem qualquer dúvida, né? Vocês podem comparar aí. E lá no SW Edit vocês vão achar todos, todos, todos. Aqui, esse slide, ele não tem plano de chão, mas não tem problema, é só lembrar que ele é cortado. E vocês vão ver que lá no SW Edit, bem assim, a gente tem o plano de parede em cima e logo depois a gente tem o plano de chão. Então a gente consegue ir acompanhando ele lá. Viu, Andréia? Deu certinho? Respondido? Sim, sim, sim. Beijo para Obrigada. você. Ô, querida, foi um prazer. Emanuela, diga, meu amor, você saiu, você voltou? Conta o que está acontecendo. Manu, cadê tu? Enfim. Pessoal, então, a hora que você quiser interromper, viu, Manoel? Por favor, fica à vontade. Gente, então, a gente viu aí as configurações de mão. Essa atividade, essa AV2, vocês vão poder fazer ela assim tranquilamente, fiquem à vontade, vai treinando, 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 treinando. Delícia, gente. A gente passa um perrengue no início, mas depois a gente acha gostoso, a gente vai desfrutando, né, e descobrindo a escrita de sinais. É muito legal. É muito legal. Mas, enfim, então, Professora, em algum diga. momento vai cair, em alguma das atividades vai cair o lance do contato? Você vai pedir o contato? Sério? Porque tem professora que é muito má. Ah, tô vendo. Não, não, de jeito nenhum. Na verdade, eu vou mostrar para vocês um outro é, software que a gente vai usar, que ele vai te dar a escrita de sinais pronta, sabe?
que é para vocês. Aí, a avaliação final, ela é um texto que vocês vão fazer. Nós vamos, né, começar, inclusive, a falar sobre ele agora, porque vocês vão elaborar um texto em língua de em escrita de sinais, em língua de sinais escrita, na verdade. E aí, Então, a gente vou... tem que... Desculpa. Não, fique à vontade, pode falar. Então, a gente tem que decorar qual que é esfregar, qual que é só encostar, qual que é bater. É Ó, isso? eu faço o seguinte, eu imprimo. Vou dar um exemplo aqui, Não, eu digo para imprimo. fazer atividade. Para fazer atividade, não precisa decorar, não. Ah, Você pode tá. ir lá e consultar, É isso que eu queria saber. não? E aqui, vocês acham que eu decorei todas aquelas setas? Decorei não, viu, gente? Eu imprimi aquele material da Mariane Stuff, e eu pego aqui, hoje mesmo eu estava estudando, eu peguei o livro do Madison e fui agarrar lá, porque eu fiquei com dúvida numa expressão no manual, aí eu fui procurar aqui, e é do Madison, é muito divertido. Olha, inclusive, eu até abri justamente nos símbolos ou códigos de contato. Eu venho aqui e eu acho interessante porque o Madison, ele não faz um capítulo só de código de contato. Aí faz aqui o capítulo inteiro, não. Ele vai mesclando. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, não sei. Aí é bom que a gente fica caçando, né? Tem que procurar. Muito bom, vai dar certo. Eu sei, viu, gente, que teve. Eu sei que vocês acham, às vezes, esses livros em PDF. Se vocês acharem, tudo bem. Eu não posso falar na aula que vocês têm que achar o trem em PDF. Não, porque não pode. É ilegal. Eu não consigo o PDF dele e eu nem posso colocar o PDF dele. E aqui vai, inclusive, graças a Deus, está gravado. Eu não plagio nada. As coisas que eu estou tirando, viu, Madison Barreto? Tenho certeza que ele não vai me processar, nem a Raquel. Mas eu uso o livro de cabeceira para estudo, escrita de sinais, volume 1. Eu tenho esse aqui. Eu estou precisando comprar o outro novo dele, que tem mais coisas. É porque não tive muito jeito ainda. Mas eu quero comprar o novo dele. Ele é muito bom. O livro dele, gente, é assim, é referência. E os dois, a gente vai ter muita dificuldade em achar um livro de escrita de sinais tão bom quanto, aliás, tão bom não, um livro de escrita de sinais completo, igual o do Madison, né? Então, mas se vocês acharem ele por aí, por favor, fiquem à vontade em estudar, tá bom? Ele é muito bom mesmo. Então, pessoal, as configurações de mão, eu não vou me atentar tanto a elas, que vocês vão fazer um monte de atividade com elas aí. Tá. Deem uma olhadinha, então, né, nesse slide que eu mostrei para vocês aí das configurações de mão, vocês têm várias aí, que é muito bom. Mas se até o final da aula, qualquer dúvida, me chama aqui que a gente garra para fazer junto. E, Paty, de verdade, eu consulto mesmo. Eu venho aqui, se eu tenho Tá. dúvida no movimento, eu venho aqui e vejo o que é pertinente a ser usado. Eu imprimi aquele slide. Mas, na verdade, eu tenho ele impresso há muito tempo. Quando eu fiz escrita de sinais 3, eu já tinha imprimido, porque eu precisava produzir textos. E eu falava, não, peraí, como é que faz? Peraí, como é que faz? E aí eu ia lá. E na época, não tinha esse software que eu vou mostrar para vocês. Quem dera se tivesse, gente. Mas é bom a gente também conhecer para saber se está correto, qual que é o sinal que utiliza mesmo, né? Então, enfim. Mas na época não tinha, não. Na época tinha que ser tudo no SW Edit. Então, mas qualquer dúvida, estamos juntos aí. Eu vou voltar ali com a Fernando. Deixa eu ler o que o Fernando está dizendo. Hoje de manhã mandei um e-mail para a secretaria a respeito da V1 que também tinha sumido. Agora eles colocaram e há 3 desapareceu. Fernandinho, deixa eu te contar. Tá um caso de novela. Eu não sei se é por. E aqui,
Fernandinho, deixa eu te contar uma coisa. Só na minha disciplina eu fui escolhida. A dedos, sabe? Tipo assim, a dedo. Vamos escolher alguém? Ah, você, entendeu? Nas outras disciplinas, nenhuma aconteceu isso, só na minha. Então, Fernandinho, eu combinei de mandar a AV1, não, a AV1 não, a AV2. Tem algum? É eu que estou dando interferência, será? Não, deixa eu ver. É a Manu, minha filha, o que está acontecendo que você está saindo e voltando? Estou preocupado com você, amiga. Manu. Agora ela abriu a câmera, maravilhosa, Manu. Isso aí. Mas aparece nada, Manu, para nós. Ô, Fernandinho, deixa eu te contar um caso aqui. Aí eu vou mandar para os tutores, eu vou mandar para o Fabrício tem um grupo de tutores, ele já me disse, e nós vamos fazer a AV2 e a AV3, que é feita no Word, eu já vou mandar para vocês, se vocês quiserem ir fazendo, e nós combinamos que se até dia 1º de dezembro não abrir não conseguir, não abrir lá para vocês postarem, mande para o meu e-mail, ou mande, a gente dá um jeito de resolver, viu, Fernandinho? É assim. Eu acredito, segundo, assim, uma conversa interna, a Cristina, coordenadora, ela falou, também, para quem está colocando aqui tanto material lá, trem pesa. Eu falei, gente, mas a escrita de sinais não é um trem assim que você pega um livro e já lê, já aprende. É bom a gente ir caminhando e vendo vários ensinamentos, várias didáticas do ensino, escrita de sinais, né, que a gente tem. Tem eu vi semana passada, acho que foi sexta-feira, eu estava estudando, e eu vi um vídeo, gente, de um rapaz, ele dá aula de língua de sinais, tem vários vídeos, gente, vários, é muito bom o material dele, tem vários vídeos, eu cheguei acho que contar 10 ou 11 vídeos, e ele tem um passo a passo, ele começa do zero lá, assim, do inicinho, e ele vai dando toda a explicação. Eu vou ver se eu consigo achar, se eu conseguir achar ainda agorinha mesmo, porque tá no meu YouTube, né, assim, eu ponho o link aqui, vocês dão uma olhada lá. O cara é muito bom também. Muito, muito, muito bom. Aula gratuita de escrita de sinais. Muito bom. Então, olha aqui. Seguindo o nosso slide, se eu achar aqui. Aí nós vimos, né, a atividade 1. E vamos agora continuar, né? Na vida que segue aqui. Aí estão os seus... Em homenagem à nossa querida Pati, está aí os códigos de contato. Maravilhoso. Ô, Andréia, sua linda, você quer falar de novo ou você continua com a mão levantada? Porque está aparecendo para mim. Não quer falar de novo. Entendi. Já respondeu, né, André? E aí, o que acontece? Aí estão os de contato. Gente, eu tenho eles separado, tá por aqui. Eu imprimi esse aí separado, porque eu precisava retornar e ver. Lembrando que nós temos outros códigos de movimento, porque esse aí fala contato, mas não deixa de ser também um movimento. A gente tem código de movimento lento, de movimento rápido, porque o parâmetro movimento em língua de sinais, né, gente, ele é extenso, mas a gente vai seguir na vida aí. Então tá, vamos lá. Em homenagem à Paty, tá aí os contatos, eu não vou ler com vocês, só lembrando que ele é importante a gente ter. Eu nem sabia que você ia perguntar, viu, Paty, sobre eles. Eu coloquei aí na importância da gente ter essa colinha do nosso ladinho. Depois, com o tempo, a gente vai aprendendo, né? Se vai guardando e não precisa mais da cola. Mas enquanto a gente vai usando ela, vamos usar aqui. Lembrando das setas, se for plano parede, seta dupla. Gente, isso eu vou falar rápido, porque eu preciso chegar nos textos. E mostrar para vocês a atividade de a avaliação do texto. Então, estamos aí, então, com o plano de parede, a seta, as hastes são duplas, né? Em dupla, para cima, para baixo, para lateral,
do outro lado. Então, tá aí, haste dupla. Se eu tenho, sinalizando com a mão direita, e guarde isso, viu, gente? Tanto para o plano de parede quanto para o plano de chão, a gente tem o mesmo movimento, o mesmo formato das setas, ou seja, o mesmo conceito, tá certo? O mesmo conceito, na verdade, a mesma linha. Se eu estou sinalizando com a mão direita, a pontinha da seta é preta. Se eu estou sinalizando com a mão esquerda, a pontinha da seta é branca. Aí, como a gente está fazendo plano de parede, ela tem a haste dupla. Quando eu estou fazendo plano de chão, a haste é simples. É um risquinho só, ou uma reta só. E aí, da mesma forma, tá? Se eu estou sinalizando com a mão direita, as pontinhas são pretas, com a mão esquerda, a pontinha é branca, tá bom? Então, é só passando rapidamente, e aí a gente fica feliz achando que se resume só nessas retas aí. Mas não é. Né? Tem mais um tantão. E é muita seta. Eu confesso para vocês que eu preciso ir lá, dar uma olhada, rever. Quando a gente tem, às vezes, um movimento que é só de punho. Ai, nossa, tem muita regra ainda, né, para a gente ver. Então, se vocês imprimirem material da Mariana Stubb, vocês vão ser muito felizes também, porque lá tem vários modelos. Aqui, vamos falar de pontuação, né, gente? É muito bonito. Como a gente está fazendo um texto escrito, a gente precisa de pontuação. Lembrando que a pontuação vai seguir a sinalização. Nós estamos escrevendo a língua de sinais. Então, ela precisa seguir, na verdade, não é o formato da língua portuguesa ou do inglês oral, de jeito nenhum. A gente está falando específico da língua de sinais. Portanto, as pontuações precisam estar de acordo com a língua de sinais. Por que você está falando isso, Graciele? Porque a gente tem ali, eu coloquei para vocês ali, uma vírgula. A vírgula em língua de sinais é quando você está ali sinalizando e você tem uma pausa. Eu fiz um texto ali que eu vou mostrar para vocês que tem um momento que você dá uma pausa, não é o ponto final, não é uma pergunta, não é uma exclamação, é uma paradinha que a gente dá. E depois continua a sinalização. Então, faz a função da vírgula. Ai, aí você fala, nossa, faz a função de vírgula. Gente, é só para vocês entenderem, tá bom? Então, eu tenho aí duas linhas finas, uma vírgula ou uma pausa na sinalização. Quando eu tenho uma linha grossa, só uma, é ponto final. Quando eu tenho uma pergunta, eu tenho uma linha grossa e uma linha fina. Quando eu tenho ponto e vírgula também é muito interessante. O ponto e vírgula acho que é uma pausa um pouquinho maior, sabe? E aí eu tenho também as exclamações, uma exclamação. A exclamação, ela tem como é que chama isso? Um circunflexo meio que para lateral. Tá aí, bem na cor azul aí. O último código que está mostrando para vocês. O último código, tá? É uma linha grossinha e que você tem em cima dela como que se estivesse colocando um... Eu guardei porque eu coloquei na minha cabeça, tá, gente? Que isso foi para eu guardar. Eu coloquei que essa reta mais grossa é a haste do ponto de exclamação. E a bolinha é como se fosse essa interjeição, essa mediação em branco com um circunflexo na lateral, é a bolinha. Então, eu não erro, eu não esqueço a pontuação de exclamação. E esse parêntese aí? Esse parêntese, onde que eu vou usar parênteses em língua de sinais? Vocês já viram vocês já ouviram falar de explicaturas? O que é isso? Vamos supor que eu esteja sinalizando alguma coisa. A gente, enquanto intérprete, a gente faz muito isso. Às vezes, o palestrante ou quem está ali produzindo a língua fonte fala alguma coisa que a gente sente a necessidade de explicar para que o surdo entenda. Ele não explicou,
mas eu vou inferir, eu vou fazer essa explicatura. Deixa eu dar um exemplo aqui. Imagina que a Graciele está aqui falando sobre aspas. Aí eu não expliquei a função das aspas na língua portuguesa, porque todo mundo sabe. Aí a Nath, que está ali sinalizando, ela vira e fala assim: eu estou falando, é importante utilizar aspas para uma citação sei lá, uma citação direta, pronto. Ela faz o sinal de aspas, e aí ela entende a necessidade de explicar o que é uma aspas. Aí o que a Nath vai fazer? Aí ela para a sinalização, para de seguir o que o palestrante, o que a Graciele está dizendo, e explica. Ela fala: olha, a aspas é usado para isso, 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 isso. Nesse formato, são 2 risquinhos, tal, 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 tal. E aí depois ela acaba de acompanhar o que a Graciele está dizendo. Essas explicaturas, elas acontecem muito na sinalização. Acontecem muito, 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 muito mesmo. Mesmo porque a gente está falando de tradução cultural, uma interpretação cultural, uma interpretação que são de línguas diferentes, né? Que apresentam diferenças linguísticas. Então, o parêntese, ele é justamente isso, esse código aí da escrita de sinais para o parêntese é quando você vai fazer uma explicatura, né? E depois você retoma e continua o texto. Muito legal isso. E a aspas faz a função de aspas mesmo. A gente faz muito isso para falar o tema da aula hoje, aí vem lá, né? A Nath faz. E o tema, aí faz as aspas. Aí você vai colocar elas lá. Viu? Então, é sinal de que... Aí, o que você vai fazer? Na escrita de sinais, viu, gente? Você não vai colocar a aspas no início, depois você vai fazer o sinal e colocar a aspa no final, não. A outra aspas, não. Você vai fazer aspas, colocar as aspas e continuar ali a sinalização, tá bom? Pode colocar no início e no fim, não. Não é igualzinho em língua portuguesa, não. Temos as pontuações aqui. Beleza, então vamos. Agora, vamos falar como que é o formato. Como que é a estrutura de um texto, o texto é ótimo, de um texto em escrita de sinais. Um Signowrite, então. Gente, a gente tem aí que os estudos indicam que o que se mais utiliza por questões visuais, já que a gente está falando de uma língua visual espacial motora, da modalidade visual espacial, a gente vê que é mais visual, é mais harmônico a gente fazer o texto em colunas. Aí a gente tem colunas, ou seja, na parte vertical. Então, eu tenho aqui, eu acho que eu sumi com o slide aqui, mas tá bom, vamos lá. Como que a gente escreve, então? Preferencialmente, no livro do Madison, todos os textos dele, todos, estão feitos na vertical, desculpa. Todos feitos na vertical. Os da Marianne Stuff também, todos eles na vertical. Então, eles são referências para a gente. Então, a gente vai lá e vai seguir a referência. E tanto no livro dele, né, quanto na tese da Marianne, eles vão dizer disso, de ser preferencialmente na vertical ou escrito em colunas, porque pela língua de sinais, ela se entregue em blocos. Ela não é entregue linearmente, ela é entregue simultaneamente, em blocos. Por isso, dessa preferência de fazer na vertical e não na horizontal. Posso fazer na horizontal? Claro que você pode. Não existe assim, uma regra que tem que ser na vertical. Não, a gente vai ver ali daqui a pouco na horizontal. Inclusive, eu peço na atividade, ele sendo feito, você pode escolher vertical ou horizontal, tá? Mas tudo bem. Por que eu coloquei essas linhas aí na vertical? Pessoal, a escrita de língua de sinais, ela é feita, como a gente falou aqui, na coluna, né? Seguindo colunas, de cima para baixo. Na verdade, né, não é uma invenção, não. Não é a primeira língua que que vai ser escrita na vertical. Não é. A gente sabe que o japonês
e o chinês, a língua escrita japonesa e a chinesa, ela é escrita de cima para baixo. Ela é escrita também em colunas, ela é escrita na vertical. Então, eles têm ali uma palavra, outra palavra, outra palavra, outra palavra feita na vertical. Aqui eu coloquei o que são as regras, né, da escrita de sinais. Vocês podem ver que tem uma linha pontilhada e tem uma linha contínua. Essa linha pontilhada, ela é imaginária. A gente não escreve ela. As linhas que a gente escreve para constituir um texto são as linhas na vertical, que são as linhas na vertical, são as linhas essa linha contínua aí. A linha contínua, ela faz como uma separação de uma frase para outra. De uma frase não, seguindo a escrita. É como se eu escrevesse nas linhas de um caderno, só que aí é na vertical. Então, eu tenho alguém que veio aqui fazer uma visita para a gente, a Ladybug. Senta lá com o papai, daqui a pouco a gente tem... Pouquinho. É assim, ó, não é muito. Tá, a minha aula não vai demorar muito, não. Eu já estou quase indo embora, tá certo? Tá combinado? Ah, meu Deus. Então não pode atrapalhar, combinado? Então tá bom. Então fica aqui do meu lado. Tá. Ah, você quer fazer um oi? Faz assim, então. Como é? O dedinho, mindinho. Sim, é melhor. Ah, é melhor, não. É assim, ó. Faz então. Oi, gente. Como que é o seu sinal? Faz para eles. Pi. Pi. Aqui, mas agora você já fez a sua aparição e a sua participação. Tá certo? Já fez a sua participação? Bom que vai ficar gravado no YouTube. Maravilhoso. A participação do Pedro. Ótimo, maravilhoso. Não pode atrapalhar, combinado? Então tá bom. Então tá certo. E aí, gente, desculpa, mas o ser humano, ele veio aqui para participar. Então tá. Ó, então vamos. E nisso porque o pai está em casa e eu acho que ele não tem nem noção que ela desceu as escadas para participar da aula. Então, tudo bem. Vida que segue. Vamos lá. A gente tem aí, então, essas linhas contínuas, elas podem ser feitas. Vou mostrar no slide abaixo. Elas podem continuar aqui. E aí você faz a escrita de sinal por sinal, de cima para baixo. E aí continua nas outras colunas, tá certo? Agora, por que eu coloquei essas linhas pontilhadas? Da necessidade... Então tá. Deixa eu mostrar, eu vou voltar nessas linhas pontilhadas aqui. Vou mostrar um texto aqui agora, feito com as linhas, porque essas linhas pontilhadas, elas são imaginárias, ela é imaginária, tá certo? Então, vamos lá. Eu tirei as linhas pontilhadas e depois eu mostro como que vai ficar com as linhas pontilhadas. A gente tem elas aí, e aí vamos traduzir esse texto? Vamos ver? O que está dizendo? Alguém arrisca? Vou fazer o primeiro, mais fácil. Eu mantive, antes de tudo, eu mantive a coluna do meio aí, né? A linha contínua. Tem alguns escritores em língua de sinais, né? Alguns que praticam a escrita de língua de sinais, que tira as linhas contínuas e deixa ele em branco ali, sem a divisão das colunas. Tanto faz. O Madison, em todos os textos dele, ele deixa a linha. Eu não sei se é pela didática ou se é porque ele gosta disso. A Mariane tem alguns lugares que ela deixa a linha contínua, tem alguns textos dela que ela tira a linha contínua, mas ela sempre vai escrever na vertical. Então, vamos lá? Eu vou fazer o primeiro sinal aí, que é esse daqui. Oi. Aqui, ó. Oi. Tá aí? Coloquei uma carinha rindo, para a gente fazer um oi rindo. Oi. E aí, o sinal de baixo é o sinal de... Alguém arrisca? A gente já sabe que é uma configuração de mão com o punho aberto, certo? Qual que é a configuração de punho aberto? Essa daqui. Ó, essa aqui, não é? Tá aqui.
A gente viu ali que a gente precisa da região da cabeça e principalmente a região do queixo. E a gente faz tá tão pequenininho, né, gente? Mas isso aí é o abrir dos dedos. Aqui é o sinal de bom, que ó. Esse é porque tá muito pequenininho. Eita, nozes, mas vamos lá. Aqui, ó. Bom. Esse é o sinal de bom. Aí embaixo eu tenho um sinal de pontuação. Qual que é? É uma interrogação e tem uma pergunta. Oi, tudo bem? Aqui, ó. Tudo bem? Tá aí. Aí embaixo nós temos o sinal. O outro sinal abaixo, que eu tenho aí o primeiro, que é o sinal de oi. Depois vem o sinal de bom. E é uma pergunta, porque está aí. Lembrando que é uma linha com uma linha grossa e uma linha fina em cima. Portanto, é um sinal, né? Uma pontuação de interrogação. Agora, embaixo aqui, a gente tem o sinal de amanhã. Olha aí o contato, ó, o sinal de só arrastar o dedo. Ó, amanhã. E por que tem esse circunflexo aí embaixo? O circunflexo de cabeça para baixo, né, gente? Assim, ó. Por quê? Porque é o movimento do dedo. Ele faz, a gente encosta e abaixa o dedo médio. Então, aqui, ó. E olha aí como é que tá a seta. Então, aqui, ó. Amanhã, quinta-feira, em homenagem à Paty, nós temos contato um contato simples, né? Só de toque. Amanhã, quinta-feira, é feriado. Aí, ó, sinal de feriado. E aí, gente, não tá dando para ver, mas tem um símbolo que tá aí, que é uma linha e um meio círculo em cima. Não tá, tá muito pequenininho. E o meio círculo em cima, é como se fosse assim, Isaac, olha. Isso. Esse Tipo símbolo aí, um gente, rococó, né? hã? Tipo um rococó. Ele é isso aqui, ó. Ele é uma linha e tem uma barriguinha em cima. É um sempre em cima, uma barriguinha para cima. Isso Ah, daí, tá. gente, é o código mostrando que é movimento lento. Peraí, frequência curta, é isso. Ele é uma frequência curta. Você não faz o sinal de feriado assim. Aí você faz o sinal de feriado assim. Ele é uma sequência curta. É um sinal curto, curtinho. Sinal de feriado. Só que o sinal de feriado não é só o sinal de férias. É o sinal de feriado, tem o sinal de vermelho aí embaixo, ó. Então, eu tenho o sinal composto, mas como a gente está falando em língua de sinais, a gente faz. Como que a gente sinaliza? Né? Você faz feriado vermelho ou férias vermelha, que é o sinal de feriado. Aqui, a gente tem uma pausa, que aí eu vou sinalizar para vocês verem. Olha aqui. Oi, tudo bem? Amanhã, quinta-feira, feriado. Aí eu dou uma parada. Essas duas linhas aí que a gente coloca, elas duas fininhas, é uma pausa na sinalização, como se fosse uma vírgula. Mas lembrando que a gente está falando da sinalização, não da língua portuguesa. Então, é uma pausazinha. Olá, tudo bem? Amanhã, quinta-feira, é feriado. Tá aí o sinal de eu, tá aí do lado, é o primeiro que tá aí. Por que tem esse risquinho em cima? Porque é no peito, é no tronco. Então tá aí, eu estudarei muito. Olha minhas bochechas infladas. Olha minha sobrancelha para baixo. Olha o tanto de contato, olha o tanto de asterisco que tem. Então, eu estudarei muito. Escrita de sinais 2. Amém. Ninguém disse amém, mas eu acredito que vocês vão fazer isso. Que soltou. E aí, um ponto final. Então, olha aqui, gente. A gente fez uma escrita, isso é um texto, tá? Isso é um texto
que a gente tem a divisão aí no meio. Eu poderia continuar o texto, gente. Eu posso continuar o texto, eu vou criar colunas para continuar o texto, tá bom? Então, eu tenho um texto simples. Vocês viram que é um texto sinalizado com o corpo no centro, né? Eu posso fazer todo ele no centro. Olha aqui. Olá, tudo bem? Amanhã, quinta-feira, é feriado. Eu estudarei muito escrita de sinais 2. E ponto. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente tem um texto que pode ser, por exemplo, um diálogo, como que eu vou fazer isso? Aí vem as linhas que estão em pontilhado aí. Tá vendo as linhas pontilhadas? Essa linha pontilhada, gente, ela divide a nossa primeira coluna em 2 partes. Eu não faço ela, tá certo, gente? Eu não faço ela. Eu posso fazer, mas eu tenho que apagar depois. Porque essa linha pontilhada azul, ela vai me dar uma referência do lado direito e lado esquerdo, principalmente numa sinalização onde que eu vou utilizar a rotação de corpo num diálogo. E aí eu coloco, de um lado eu ponho uma pessoa que está sinalizando, do outro eu ponho a outra pessoa. Mas dentro da construção do texto, essa linha pontilhada, ela não entra. É só a linha contínua. Eu fiz um modelo para vocês aqui, do meu lado esquerdo, eu olhando para a tela do lado esquerdo, acredito para vocês também. Esse primeiro texto aí, eu deixei as linhas pontilhadas para vocês entenderem. Porque o que acontece, gente? Quando a gente está fazendo língua de sinais, a gente tem sinais que eu posso referenciar no espaço, né? Por exemplo, se eu fizer aqui casa, a gente falou sobre isso na sintase, né? Casa da Graciele e a casa do João. Então, assim, eu tenho a casa da Graciela, eu fiz do lado direito, e a casa do João no lado esquerdo, eu tenho que utilizar dessa estratégia aí da linha pontilhada. Porque de um lado eu vou fazer a casa da Graciela e do outro eu vou fazer a casa do João. E toda vez que eu tiver que me referir à casa da Graciela, eu não preciso fazer novamente o sinal de casa, eu posso apontar. E aí eu vou apontar para o lado direito ou apontar para o lado esquerdo. Então, a língua de sinais, gente, ela vai dar para a gente também isso. Claro que tem que dar, porque ela é uma língua que tem isso gramaticalmente. Então, eu tenho aqui, vamos fazer aqui é um diálogo, né? O primeiro sinal que está aí é assim, ó, bom dia. Então, tem alguém do lado de cá, do lado direito, fazendo bom dia. Aí eu dei uma pausa, eu poderia colocar e depois eu fiquei pensando, eu poderia colocar uma exclamação, né? Mas enfim. Então vamos lá. Bom dia. Você é surdo? Aí a pontuação de pergunta não, gente, de interrogação. Então, de novo. Bom dia. Você é surdo? Aí a pessoa do lado esquerdo responde assim: bom dia. Eu, surdo, não. Aí vai para o lado de lá, tá? Lembrando que aí eu tenho que seguir a mesma linha do lado de lá. Bom dia. E aí, aqui eu nem fiz pausa. Bom dia. Eu, surdo, não. Aí eu dei uma pausa. Eu, ouvinte. E coloquei o ponto final. Aqui eu deixei a linha pontilhada para vocês verem que ela é importante para a nossa escrita. Mas num texto original, num texto mesmo que a gente vai publicar, sei lá, o que eu vou escrever, que vai mostrar para as outras pessoas, eu tiro a linha pontilhada. E aí eu faço ele de acordo com o outro método, né? Outro método não, com o método tradicional, que é a linha contínua fazendo as colunas, e de um lado eu tenho a sinalização de uma pessoa e do outro eu tenho a sinalização do outro. Olha que bacana isso, olha que legal, né?
Então, a gente tem que a escrita de sinais, por isso que o Signal Writing, por isso que ele é muito utilizado, porque ele já tem assim, as regras bem estabelecidas, pomposa, né? Ou seja, bem organizada para que possa nos ajudar na escrita, tá certo? Alguém, Paty, quer falar? Professora, por Diga. que não estão os dois do lado que tem a linha pontilhada? Por que a primeira coluna de desenho ela está até na metade e a outra está da metade para baixo? Por que elas não estão lado a lado? Isso está errado se escrever assim? Você não pode colocar lado a lado, a não ser que tenha duas pessoas sinalizando ao mesmo tempo. Porque a escrita, ela é feita de cima para baixo. Então, a primeira sinalização, ela está aqui, ó, do lado direito. Bom dia. Você é surdo? Tá aqui. Quando eu viro para cá, aí já é na linha de baixo, seguindo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto sinal e daí adiante. Então, eu tenho aqui, olha aqui. Se eu tiver a sinalização com as duas mãos, por exemplo, bom dia, você é surdo? Se eu colocasse tudo um do ladinho do outro, seria eu sinalizando com as duas mãos ou alguém sinalizando junto comigo. Como se estivesse falando. Oi? Desculpa. Como se estivesse falando junto, né? Entendi. Isso, como se você tivesse, duas pessoas estivessem falando junto. No caso aqui, eu tenho que fazer sinal por sinal, né? Eu registro o sinal o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e aí se for a mesma pessoa, mas com outro, pode ser duas pessoas diferentes, não tem problema nenhum, mas vai ficar do mesmo modelo. Pode ser um diálogo. Eu conversando com o Isaac, por exemplo. Oi, tudo bem? Você é surdo? Aí o Isaac vira e responde lá na tela. Bom dia, eu surdo não. Eu sou ouvinte. Então, eu registrei duas sinalizações. Pode ser uma pessoa fazendo, né, esse movimento de corpo, sozinha, a pessoa sinalizando esse movimento de corpo, ou eu perguntando para o Isaac e o Isaac me respondendo. Tá bom? O que a gente não pode é colocar os dois juntos no mesmo lado, porque senão eles estariam sinalizando juntos. Ok. Beleza, Paty? Agora eu posso escrever na horizontal também, viu, gente? Tá aí o texto na horizontal, pode fazer. Se vocês acharem legal, pode fazer ele na horizontal. Oi, tudo bem? Aí tem o símbolo da pergunta, né? De uma interrogação, que ele pode tanto ser feito aqui, né? Seguindo a linha da horizontal, como também eu posso colocar ele deitado também, tá, gente? Na horizontal eu posso colocar ele deitado. Amanhã, quinta-feira, feriado, eu vou estudar muito escrita de sinais 2. Posso fazer ele também na horizontal. Então, eu trouxe um modelo na horizontal para vocês. Daí, pessoal, é um texto, né? Vocês viram. E aí, eu vou mostrar para vocês no texto como que aliás, como que vai ser a avaliação. E aí, Fernandinho, dá uma olhada, porque esse texto que eu vou compartilhar com vocês, ele é a nossa avaliação que eu vou mandar para os meninos hoje ainda, lá para os tutores, tá bom? Então, eu vou parar de compartilhar esse slide e vou compartilhar para vocês o outro texto que eu quero mostrar qual que vai ser a nossa avaliação final. Aqui, ó. Essa aqui é a nossa avaliação final. Aqui tem todo a explicação de como que vai ser, que o Signal Writing ele é escrito tanto na horizontal quanto na vertical, mas ele é mais utilizado na vertical, por colunas, etc, etc, etc. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão elaborar um texto com, no mínimo, 10 sinais. Ou seja, você tem que fazer pelo menos 10 sinais num texto, fazendo pelo menos 10 sinais. Eu estava comentando com o Paulo que se eu tivesse, né, tido a oportunidade, eu poderia ter conversado com ele para me mostrar o texto dele. Ele já fez o texto, ficou muito, muito, muito bom.
E aí, ele até já entregou o texto, tá lá o texto dele, ficou muito, 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 muito bom. É assim, viu, gente? Eu vou mandar para vocês um modelo para vocês verem. Aqui tem uma pergunta: qual o seu nome? Né? Lembrando aqui que a configuração de mão é essa. Eu tenho o dorso da mão, por isso que ela é preta. Eu estou fazendo ela para o lado direito, esquerdo. Então, assim, a gente tem todo um sinal de nome, e como é uma pergunta, tá aí a pontuação na pergunta. Qual o seu nome? Aí eu coloquei o meu aí, G-R-A. Diga, Andréia. É eu, Aline, né, não? Aline, desculpa. Eu. Perdão, Aline, perdão, Boa noite. desculpa. Boa noite, Olha querida, só, desculpa. eu entrei atrasada na aula e é Sim. tipo umas 9h10, então não vi o começo. Eu tô, assim, um pouquinho assustada. Esses desenhos tem no computador, porque a gente faz tudo. É digitalizado, é digitado. Como é que Sim. eu vou desenhar esses desenhos no computador? Então, já aproveitando que a Aline está perguntando, nós usamos o SW Edit, né? Eu vou parar de compartilhar e mostrar aquele que a gente já fez das configurações de mão. Espera aí que eu já te mostro ele aqui. Aqui, ó. Ele É está um aplicativo? aqui. É o quê? É um aplicativo que eu deixei lá, inclusive o link dele é só baixar no computador. Ah, Você vai ver, Aline, que legal, ainda. ele vem zipado. Aí vocês podem ficar assustados e falar: você tá doido, eu não vou clicar num trem zipado, não. Não tem problema, não. Ele é zipado, ou seja, ele vem, é porque ele é extenso. Ele é um aplicativo extenso, um software, na verdade, não é um aplicativo, é um software bem, bem pesado. Aí por isso que ele vem zipado. Se você clica, aí ele pede para baixar, você baixa. O seu computador provavelmente vai fazer a mesma pergunta do da Tati e a mesma pergunta do meu. Pergunta se realmente você quer baixar, porque ele é um risco. E aí pode baixar, viu, gente? É porque o computador da gente hoje em dia, quando a gente vai baixar algum software realmente pesado, ele pergunta se a gente quer, porque ele é considerado um vírus, mas ele não é. E a gente consegue fazer os sinais, construir os sinais por aqui. Aí eu vou colocando, né, tudo aqui no, no primeiro quadradinho, faço o sinal, enfim. Aí esse é um, tá? Esse é o SW Edit, vocês vão precisar dele para fazer a atividade avaliativa 2, que é o que eu fiz com vocês, guria mesmo, mas se precisar, viu, Aline, eu volto, né, na atividade 2 novamente e te mostro ela. Tudo bem, então esse aqui é um. Agora, nós temos um outro. Deixa eu abrir ele aqui. Ele está aberto aqui. Gente, eu vou abrir ele aqui, porque esse aqui, eu vou te contar, quem fez é bom demais, é um ser humano que merece a gente falar que ele é muito bom mesmo. Teve um ser humano lindo, eu esqueci o nome, ele criou um software que ele dá os sinais prontos para gente. Prontinho. Então, deixa eu mostrar ele, eu vou compartilhar ele aqui com vocês, gente. Olha que coisa linda desse negócio. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver o side no right side? Tá dando para ver, Nath? Tá. Sim? Beleza. É esse aqui. Tem o link dele lá, tá, gente? Tem o link dele lá. Vocês vão abrir ele nessa página aqui. Inclusive, tem uma pessoa ensinando a abrir, porque ele, gente, você não vai baixar ele no seu celular. Você vai mexer com ele online, tá certo? Então, ele também não vai pedir autorização para entrar de jeito nenhum. Ele é online. Então, aqui, pessoal, abriu essa tela aqui. A gente vai até onde que está escrito Saigon Poodle, acho que é assim que pronuncia. É onde que tem um guarda-chuvinha vermelho com uma configuração de mão assim, que eu acho que é o sinal do site, né, de onde que a gente quer. Então, eu vou clicar em cima dele e ele vai abrir essa página aqui para mim. Nessa página aqui, eu vou achar o Brasil.
o Brasil. Tá vendo a bandeirinha do Brasil? Eu vou lá. Deixa eu só fazer uma explicatura, né? Deixa eu contar para vocês. Tem um vídeo desse lá na nossa. E é certeza que ele está lá, porque eu averiguei todas as salas para ver as atividades. E eu sei que os vídeos não desapareceram, mas as atividades sim, mas os vídeos não. Então, tem um vídeo do rapaz ensinando a fazer esse passo a. Não sei se é um rapaz ou uma moça, enfim, é um rapaz. Ensinando a fazer o passo a passo que eu estou fazendo com vocês aqui agora. Mas, de qualquer forma, essa aula vai ficar disponível, vocês podem entrar lá, né, e dar uma olhada. Então, eu venho aqui e clico na língua brasileira de sinais, na bandeirinha do Brasil. Vocês podem ver que tem língua de sinais de tudo quanto é lugar aqui, gente. Então, eu quero é do Brasil, ainda bem. Então, eu venho e clico na bandeirinha do Brasil e aqui na bandeirinha do Brasil vai aparecer esse monte de coisa bacana aqui para a gente, que é o dicionário, literatura em escrita de sinais, uma enciclopédia, lições, ou seja, atividades, enfim, tem um manual para você também mexer, né, nesses softwares aqui, tudo bem. Aí eu vou fazer o passo que é mais simples e que vai dar um retorno para a gente. Eu venho aqui e clico no ícone dicionário. Cliquei no ícone dicionário, ele vai abrir essa nova página para mim. Aqui do ladinho, eu vou procurar a palavra traduzir. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim? Aqui, ó. Acho que meu mouse está em cima, né? Eu vou apertar o ícone traduzir. Ótimo, agora eu estou com a vida feita. Por exemplo, imagina que eu quero escrever um texto. Eu prefiro fazer sinal por sinal. Eu acho que funciona melhor. Vamos supor que eu queira fazer um texto assim. Meu nome é Graciele. Esse é o início do texto que eu vou produzir lá na avaliação. Ou sei lá, eu posso colocar aqui, eu ouvinte, porque o verbo ser e estar em língua de sinais a gente não usa. Tudo bem, então vou pegar aqui um sinal muito simples, que é o sinal de eu. Tá aqui, ó, eu, tá? Então vamos lá, eu quero o sinal de eu. Eu venho aqui e escrevo eu. Depois eu venho e ponho aqui traduzir. Ó, vocês viram que eu escrevi aqui eu quero o sinal escrito eu. Então, o sinal de eu é esse, eu quero escrever ele. Aí eu aperto traduzir. Aparece. Eita, ele tá com. Peraí, viu, gente? Ele tá, no mínimo, tá pesado, por isso que ele não tá abrindo. Aí, ó, abriu, que beleza. Aqui, gente, olha o sinal de eu aqui, ó. Olha o sinal de eu. Agora, a gente vai precisar de uma percepção do conhecimento da nossa língua de sinais para pegar aquele sinal que eu acredito que seja o que eu utilizo, né? Eu uso muito esse sinal aqui, ó, de eu. Ou você pode utilizar também de visão de cima para baixo, enfim. Eu uso muito esse sinal de eu aqui, que eu olho na lateral e é plano de parede. Eu não olho de cima para baixo, eu olho de plano de parede. Eu venho cá e escolho esse. Não, eu uso muito plano de chão. Olha aqui, o segundo aí é plano de chão. Eu estou olhando de cima para baixo, com a mão na lateral, e eu venho, e como é plano de chão, é cortado. A gente costuma fazer muito o sinal de eu, e aqui, gente, ele já te deu o pátio, olha aí para você ver, ele já te deu o símbolo de contato. Então, o sinal de eu tá aqui. O que eu vou fazer, gente? Eu vou clicar em cima do sinal, eu nem preciso, eu já posso abrir e copiar a imagem. Eu venho em cima da imagem, eu tenho que marcar ela aqui, eu pego ela e clico com o dedo médio no mouse e põe copiar a imagem. Aí a imagem vai ser copiada, eu pego e coloco lá no Word. Beleza. Agora eu quero, qual que é o próximo sinal que eu quero? Eu quero o sinal de eu gosto.
Gosto. Eu quero a palavra gosto. Então, venho aqui e ponho gosto. Escrevo gosto e ponho traduzir. Aí ele vai abrir para mim o sinal de gosto. Deixa eu atualizar. Aqui, ó, o sinal de gosto. O que que eu faço? Eu venho aqui e copio. Eu aperto com o mouse do lado direito e ponho copiar imagem e vou lá no Word e colo lá. Tá certo? Eu não vou ficar abrindo e fechando por causa só por essa dinâmica que o surdo vai ficar até perdido, né? E os meninos, os intérpretes daí, misericórdia, dá um trabalho danado ficar trocando de tela. Então, gente, eu posso fazer o meu texto todo aí. O que eu acho de importante? Você fala, nossa, professora, mas eu acho que a gente aprende mais fazendo, passo a passo. Gente, tudo bem. Vai lá no SW Edit e faça. Eu faço muitos sinais lá no SW Edit e depois eu venho aqui e comparo para ver se o meu sinal está adequado, se está com as setas feitas igual o que eu pensei, né? Então a gente pode vir aqui e comparar no SW Edit. Ou eu venho aqui, faço todo o meu texto e diante disso eu também aprendo, porque eu venho lá e faço o sinal de gostar e eu estou vendo que a palma da mão está virada para mim, está encostada no peito, e aí eu vejo a setinha. A setinha aí está no movimento circular, e como eu estou fazendo com a mão direita, como vocês viram, é haste dupla, né? Porque é plano de parede e ela é movimento circular, porque o movimento de gostar, ele é circular, tá aqui, configuração de mão. Lembrando que eu estou sinalizando com a palma da mão, olhando a palma da mão, por isso que ela é branca, né? Eu não estou sinalizando assim, estou sinalizando assim. E é no peito. E as setinhas estão de preto porque eu estou sinalizando com a mão direita. Tá certo? Então, olha aqui. Aí fiz o sinal de gostar. Eu gosto desse Signo Poodle, sei lá se é assim que pronuncia, me perdoe, mas dando uma olhadinha nele aí, ele ajuda a gente a aprender muito língua de sinais, porque ele já dá para a gente pronto e a gente consegue fazer a junção das regras baseado no sinal que a gente faz. Agora, não, eu quero fazer um por um, por favor, fiquem à vontade, de verdade. Ah, não, eu quero fazer manual. Por favor, fiquem mais à vontade ainda. Eu quero escrever manualmente a escrita de sinais. Beleza, não tem problema nenhum. Você pode ali imprimir e escrever, ou você escreve manualmente e escaneia e manda, tá? Pode ficar à vontade. Então, eu posso fazer frase, gente? Posso. Tem aqui um lugar de fazer frase, mas se você quiser fazer por aqui mesmo, gosto maçã. Vamos lá, maçã. Deixa eu atualizar, que aí eu volto aqui para fazer tudo aqui. Gosto, mas... Então, não sei o que se diz, maçã. Gostar, maçã. Gostar, maçã. Eu venho aqui e traduzo. Tá aqui o sinal de gostar, inclusive vários deles. Sinal de gostar e o sinal de maçã. Eu venho e copio os dois. Eu venho no primeiro, copio ele, que eu marco com o dedo médio, copio a imagem, vou lá e colo em cima. Depois eu venho no sinal de maçã, eu copio e vou lá e colo. Então, esse software, eu gosto muito dele também. E aí vocês vão ver que existem variação linguística. Vocês podem ver que a gente tem um sinal aqui, que tem gente que faz sinal de gostar com a mão aberta, com os dedos em evidência, ou seja, os dedos estendidos, né? Aí a gente pode ver aí também que tem gente que sinaliza assim, gosto, que é só o toque de gostar e tirar a mão. Então, a gente tem variação linguística aqui também mostrado. Então, esse site, ele ajuda a gente também a ver a variação linguística que acontece no nosso Brasil. Aí eu vou retornar, gente, na atividade, né, que eu vou mandar para vocês. Viu, Aline? Deu para seguir? Sim, sim, amor.
Me diga. Mas qualquer coisa, nem pode interromper, que eu volto para lá de novo. Volto para o SW Edit, tem problema não, viu? A gente volta. Aqui, pessoal, é a atividade que vocês vão fazer. Vocês vão colocar o nome de vocês usando o alfabeto manual. Isso vocês podem fazer no SW Edit, ou você pode ir lá e fazer no Poodle também, sai no Poodle, ou site de escrita de sinais, que brasileiramente falando. Ou eu deixei lá também, eu deixei não, tá lá, no material da Mariana Stuff tem um alfabeto, aí você pode dar uma olhadinha lá e procurar no SW Edit. Aí vem, gente, um exemplo de texto, né? Olá, meu nome Graciele, meu sinal é esse, né? Eu vou traduzir para vocês. Meu sinal é esse. E aqui está o meu sinal, viu, gente? Tá aí, meu sinal precisa fazer a cabeça, porque ele é ele é feito na localização espaço neutro, mas é na localização cabeça, né? Na macro-região é cabeça, então por isso que eu fiz. E aqui é essa configuração de mão aqui, e a visão dela é lateral, por isso que ela é preta e branca. E aí tem a setinha para trás. Como eu estou sinalizando com a mão direita, eu coloquei a setinha em preto. Aí o movimento para trás é essa seta. E por que tem esse parênteses aí do lado? É porque o meu sinal termina atrás da cabeça. Então, quando eu tenho um sinal que é atrás da cabeça ou termina atrás da cabeça, eu preciso fazer esse parêntese que está aí, tá? Então, isso é uma regra também da língua de sinais. Eu poderia muito bem, se meu sinal fosse só assim, ó, aí ele não chegaria até atrás, mas meu sinal ele vai até atrás. Esse aqui é meu sinal. Então tá ele aí. Aí eu tô contando para vocês que meu sinal é esse. Aí eu dei uma pausa e volto. Eu, professora da disciplina, aqui ó, da disciplina escrita de sinais 2. A atividade é essa, vocês vão fazer um texto, pode ser feito, lembrando que, né, pode ser feito, não, precisa ser feito de 10 sinais para cima, e eu posso fazer, aí agora sim, você pode fazer ele na horizontal ou na vertical, que é o mais usado, mas nada impede vocês. Eu, inclusive, coloquei aqui, ó, um modelo do mesmo texto na horizontal. Eu tenho que fazer das duas formas? Não precisa. Se você quiser fazer, fique à vontade. Mas a proposta é fazer um texto. Você pode escolher fazer ele em colunas ou pode fazer ele na horizontal. Que aí vocês podem ver que está a mesma coisa, são os mesmos sinais. Oi, meu nome é Graciele. Meu sinal é esse, aí eu dou uma pausinha e faço eu, professora da disciplina de escrita de sinais 2, e ponho um ponto final. O Madison, em alguns momentos ali no título dos capítulos dele, ele utiliza da escrita horizontal, mas muito pouco, porque os textos, a grande maioria, é todas na vertical. E aí, gente, eu preciso da tradução do texto de vocês. Aí eu coloquei na língua portuguesa, por favor. Vocês podem ver que está aqui agora a tradução, a mesma que eu fiz para vocês. Olá, meu nome é Graciele. Vocês podem ver aqui que não tem o verbo ser e estar. Eu faço olá. Meu nome, G-R-A, parará, parará. Então, tá aqui. Agora, eu vou fazer na língua portuguesa. Olá, meu nome é Graciele. Pela pausa que eu dei, meu sinal é este. Eu, na língua portuguesa, coloquei um ponto. Na língua portuguesa. Aqui eu não precisei. Sou professora da disciplina escrita de sinais 2. E aí eu pontuo e coloco na língua portuguesa. Aí a vez de vocês é essa daqui. Aí eu pergunto o nome para vocês fazerem, e aqui embaixo vocês podem fazer o texto de vocês, que ele vai no Word para vocês fazerem. É essa a nossa atividade, última. E como combinamos, eu vou mandar
se desse tudo certo hoje ainda, se não for amanhã cedo, viu, meninos? Né? Mas é o Fabrício, porque eu tenho o contato dele, ele me mandou, acho que me mandou um oi, e eu já mando para o Fabrício manda para vocês. Gente, por que eu estou fazendo isso? Porque as atividades estão sumindo do AVA, e eu sei que é bom a gente ter a aula e já pegar a atividade para fazer, porque vocês vão ver que a escrita de sinais ela vai ficar aberta para vocês até acho que dia 18 de dezembro, mas vocês vão receber outras matérias aí. E aí eu sei que tem gente que não gosta de deixar acumular. E não é bom mesmo, não, porque a gente está no final de ano, ainda mais quem trabalha em escola e agora, né? Aquela angu, aquela bênção que é aquela angu. E a gente tem diário, tem não sei o quê, tem prova, correria. E aí eu vou mandar para vocês, eu vou mandar pelo WhatsApp. E aí os meninos compartilham com vocês. E a AV1, gente, eu vou tentar fazer esse final de semana, colocar ele lá em todas não é, o Aline, gente, vou contar para vocês isso, porque não chegou 1º de dezembro, né? Não chegou, mas vai chegar, né? Chegou final de ano, é treva mesmo, é isso mesmo. E aí, pessoal, vamos ficar combinados assim, eu mando para vocês. E eu mando, aí se vocês quiserem ir fazendo, se não, gente, vamos deixar combinado. Se não aparecer lá até dia 1º de dezembro, não apareceu para postar, manda pelo meu e-mail, no e-mail dos meninos, manda pro meu e-mail, porque eu não sei se os meninos estão agarrados lá no e-mail deles, porque às vezes é muita coisa. Quiser mandar no meu, não tem problema nenhum, eu vou abrir. O que eu vou fazer? Eu vou abrindo e vou guardando. Eu abro uma pasta aqui e vou guardando tudo, depois eu olho o trabalho de vocês. Mas eu acredito que até dia 1º, pelo menos a aula onde que vocês vão colocar vai estar lá, tá? E eu vou mantendo vocês informados. Eu vou mandar amanhã um recadinho sobre isso lá no AVA. Não é para ficar repetitivo, não, gente, é porque eu sei que tem gente que não entrou na aula hoje, tem gente, às vezes, que perdeu essa parte, aí eu vou colocar lá para que a gente possa, todo mundo ficar alinhado. Pessoal, aqui é a nossa última aula de escrita de sinais 2. Por favor, fiquem à vontade em mandar mensagem lá. Qualquer dúvida, por favor, mandem mesmo. Se eu demorar a responder, se eu respondo. Eu posso demorar, às vezes, 1 dia ou 2 para responder, mas eu vou responder. E eu respondo vocês. Se precisar, às vezes, de gravar alguma coisa, ou de ter um período, mais uma aula para a gente tirar dúvida, não, a gente faz isso. Né? Então, não vamos deixar o trem passar. Agora, uma dica que eu vou dar para vocês, e eu acho que é porque serviu para mim, tá? Não sei se os meninos aí que fizeram escrita de sinais vão concordar comigo, né? Que eu sei que o Fabrício já fez, acho que o Elton também já fez, a Andresa já fez. Então, escrita de sinais, gente, é escrevendo e retornando as regras que a gente vai praticando e que a gente vai ficando bom na escrita de sinais. Né? Então, isso eu lembro direitinho quando o Madison, antes de fazer o livro, gente, quando ele falou que eu gosto de escrita de sinais, nós olhávamos todo mundo torto para ele. Ele tinha condição de alguém gostar de escrita de sinais. E aí, claro que depois da escrita 2, escrita 3, escrita 4, a gente teve 5 escritas de sinais. E nós passamos a gostar e gente, ele ia lá para o Cefet, porque a UFSC tinha parceria com o Cefet, e ele ficava lá no Cefet Campus 2, lá de Belo Horizonte, e aí ele ia para lá e ficava treinando, escrevendo. Então, eu acredito, Aurélia, você achou ela complicada? Eu não sei se é porque ela realmente demanda muito da gente, muito estudo, né? A escrita de sinais, ela demanda muito estudo para a gente. Então, também, quem aí tiver um pouquinho mais de facilidade, puder ajudar o outro, né, demais. Aurélia, eu concordo com você, eu não discordo, eu concordo sim. A gente precisa dedicar um tempinho para fazer escrita de sinais, sabe?
Quem sabe a gente não arruma aí uma escrita de sinais 3 ou mais para frente, ou um curso, né? Para que a gente possa praticar. Mas, assim, de antemão, eu falo para vocês: imprime aquele material da Mariane, mas não é não é a tese dela, não, tá, gente? É aquele que parece um PowerPoint. Eu coloquei lá o mais importante, eu coloquei lá no título, o mais importante. Então, o que que eu vou fazer? O que que a gente faz? Eu imprimi aquilo lá e eu retorno, gente, o tempo inteiro. Ah, peraí, deixa eu ver como é que é essa seta. Atualmente, eu uso muito o site do Sign No Poodle, né? Se é assim, pronuncia, não sei. Aquele que eu mostrei para vocês agora, que a gente dá a palavra e ele dá o sinal para a gente, ajuda muita gente a aprender as regras da escrita de sinais. Então, amores, vou me despedir de vocês. Vai ficar a nossa aula aí junto, mas por favor, gente, qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, pode ficar à vontade. Pode não, deve ficar à vontade de mandar. Vamos conversando e nós vamos nos acertando, viu? Aurélia, boa noite para você também. Boa noite para todos. Bom feriado, né? Como eu disse aí, amanhã, quinta-feira. Para você também, obrigada. Feriado, né? Eu vou parar de gravar, esqueci. E aí, ficamos assim, Isaac, Nath.